Bem, já estamos de volta. Quem está ao meu lado é Marco Antônio Zilo. Ele que é bacharel em teologia, Universidade Mackenzie, São Paulo. Também ele é coordenador aí de uma frente jovem, de um grupo de jovens. Faz esse trabalho através de um partido. Também tem curso de extensão macro em economia pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos. Bem, eu vou iniciar aqui um bate-papo, ele vem nos ajudar no programa de hoje, trazendo informações aí referentes a todos esses aspectos que abrangem Ponta Grossa e região. É morador aqui de Ponta Grossa? Sou morador aqui de Ponta Grossa já há 7 anos. E esse trabalho da Frente Jovem? Então, é um trabalho... A juventude ela tem como foco desenvolver políticas sociais, né? Então, a gente faz campanha do agasalho, campanha de doação de sangue. O nosso principal evento do ano é o Natal Solidário, né? Ano passado, a gente abrangeu 3 bairros, né? Mais de 2.000 crianças aí assistidas por doces e brincadeiras que a gente fez. Então, esse trabalho tem que ser desenvolvido e eu acho que falta nas universidades, frentes, principalmente dos diretórios acadêmicos, para agregar mais nesse trabalho, porque tem muita criança desassistida na nossa cidade, infelizmente. Intensificar mais esse trabalho. Intensificar, exatamente. E esse trabalho acontece mais em períodos de Dia da Criança, final de ano? Isso, exatamente. Páscoa. Agora já tem algum planejamento já para o final do ano? Exatamente. Agora nós vamos fazer o Natal Solidário. Já estamos se planejando, arrecadando doce. Então, agradeço a oportunidade de estar no programa, sim, e peço também a colaboração dos empresários, né, com doação de doce, brinquedos também, que é um fator bem difícil de conseguir final do ano, brinquedos para atender tanta criança, mas você que é empresário, que estiver me ouvindo, qualquer ajuda é bem-vinda. E daí, a partir daí, o Everton vai, com certeza, deixar o telefone no ar, e o pessoal que quiser colaborar, entra em contato, e com certeza vai estar aí ajudando, sim, a fazer muitas crianças felizes. Isso. Esta é a situação ideal para quem é de bem e quer fazer o bem. Deixa eu falar aqui sobre um outro aspecto. E essa questão do curso em extensão macroeconômica nessa universidade. É um curso que eles chamam de Summer Course, né? Sim. Nos Estados Unidos. É um curso à distância, embora a prova final seja lá. Mas é importante, eu quis fazer para entender melhor a complexidade da economia brasileira, né? A gente vê vários fatores. Eu gosto muito do seu programa, gostei muito aqui das matérias iniciais, vi que você é preocupado com a segurança pública. Eu agradeço, e falando em segurança pública, a gente tem um problema muito sério com o nosso Exército hoje, que tem 44% da sua frota aérea parada por falta de peça, por falta de reposição. Nós temos nossas fronteiras desassistidas, então o problema começa lá em cima, começa lá em Brasília, com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica desassistida, e com certeza, claro, os estados e municípios vão sofrer esse efeito dominó, né? Com a nossa polícia militar desassistida, nossa guarda municipal muitas vezes não tem os recursos necessários ou não tem a legitimidade necessária para ir mais à frente, nossas polícias de combate ao narcotráfico totalmente desassistidas de tecnologia e inteligência, nossa polícia civil com contingente pequeno. Então, tudo isso vem de um reflexo lá de cima, do que está acontecendo em Brasília. É uma questão que envolve recursos, estruturação, planejamento, mapeamento, exatamente. De toda uma situação que envolve o Brasil todo. E nós estamos em todos os setores, né, Marcos? Se você for observar o setor da saúde, 80% da química fina do nosso medicamento, quando você compra um medicamento de gripe, por exemplo, 80% do que está dentro daquela pílula é importado. A gente paga em dólar, a gente traz de fora, porque a gente não tem produção de remédio aqui no Brasil. Seu celular, essas câmeras, essa televisão, tudo que tem aqui dentro é importado, nada é fabricado aqui no Brasil. O Brasil não tem capacidade tecnológica para produzir isso aí. E isso está criando um rombo que hoje já ultrapassa 170 bilhões de reais aqui dentro do Brasil, porque a gente exporta soja, cana-de-açúcar, pega esse dinheiro e compra tecnologia. Isso não está pagando a conta. Trocando soja por celular não tá pagando a conta. Então, tudo isso começa de um problema estrutural brasileiro que vai, né, desencadeando o efeito dominó, como eu já disse outrora, chegando até as nossas forças de segurança, que infelizmente, né, a gente está numa condição do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu estive lá a semana passada, que é o local onde fui criado, em Uberlândia. A Polícia Militar perdeu o plano de saúde lá.
O hospital que atendia a Polícia Militar fechou e a Polícia Militar está sem plano de saúde. Se a mulher do policial precisar fazer uma cirurgia, ou se o policial tomar um tiro na rua e precisar fazer uma cirurgia, vai ter que esperar pelo SUS, não vai mais ter o plano de saúde para poder atender ele. Isso é um absurdo que está acontecendo aqui no nosso país. Deixa eu interromper um pouquinho. Fica à vontade. Tá aqui. Bom, então só deixa eu falar para o pessoal que está acompanhando o Alerta Total. Parece que aconteceu um acidente. Estávamos falando em acidente de trânsito e, infelizmente, alguns minutinhos atrás, aconteceu um acidente aí que, mais uma vez, uma pessoa acaba perdendo a vida. Infelizmente. É uma colisão que houve entre um auto e uma moto, uma caminhonete e uma moto, que tira a vida de uma pessoa. A imagem é exclusiva. Daqui a um pouquinho aqui no Alerta Total. Deixa eu continuar aqui a conversa com o Marcos, e a gente estava falando de todo esse estado crítico que se encontra, então, a falta de estrutura às nossas instituições de segurança pública, também ao Exército Brasileiro, e esse impasse que existe, então, entre o que seja prioridade no Brasil e o que não seja. Na tua visão, você comentou aí sobre essa falta de estrutura, e isso aí vem, então, de um mau planejamento, de uma má administração pública, de uma má gestão, na tua visão? É um problema sistêmico que vem se agravando. Veja bem, se um avião nosso, um caça, sair aqui de Porto Alegre em direção ao Amazonas, e um americano apertar um botão errado num satélite, ele vai parar lá na Angola, porque toda a nossa estrutura logística de satélite é ligada aos americanos. A gente não tem satélite. Nosso GPS do nosso exército é todo ligado ao exército americano. A gente é dependente. Como é que a gente vai exercer soberania no nosso país, impor as nossas vontades? É um país maior quando a gente não tem nem infraestrutura logística para sair do próprio país, que a gente tem que usar o GPS norte-americano. Então começa tudo por aí, sabe? E isso vem desencadeando, por exemplo, então eles vêm aqui, os americanos, em 2010 a gente ia vender 12 caças Tucano, que apesar do nome é bom, 12 caças Tucanos para a Venezuela. Como eles têm um atrito com a Venezuela, eles embargaram a nossa venda, nossos caças, porque tinha tecnologia americana nos caças. Eles falaram assim, vocês não vão vender porque tem tecnologia nossa. Como é que a gente vai se impor? A gente não tem nem tecnologia para se impor. Entende? Então, é necessário que o próximo presidente da República, que seja um homem sério, patriota, nacionalista, se preocupe com as forças de segurança brasileiras, que invista no contingente brasileiro, para que a gente possa exercer nossa soberania no cenário mundial, porque, do contrário, a gente vai continuar sendo esse país submisso, que tem que aceitar as vontades dos maiores países. Eu observei também que o Marcos comentou sobre a falta de estrutura da polícia que perde o plano de saúde, e isso não é só lá, hein? Vários outros estados têm sofrido também com a falta inclusive de pagamentos atrasados, de progressões, de situações onde envolve valores, correção de salários. Inclusive aqui no Paraná, eu só vou chamar a atenção do pessoal de casa, que o pagamento do funcionalismo público estadual está congelado até 2020, infelizmente. Esta é a realidade. Chamaram aí de lei Beto Richa, nomearam assim, foi batizada assim, se dirigem a este assunto desta forma aí, lei Beto Richa, onde foi aprovada, onde 2 deputados aqui da nossa região votaram, inclusive, a favor desta lei, para que fosse congelado o salário dos servidores públicos estaduais até 2020. Isso, infelizmente, eu tenho que falar. Quem assiste o programa sabe. Parece que está na moda, né? Aqui, congelar. lamentável. Foram 150 mil funcionários da ativa que são prejudicados e mais 150 mil funcionários. Isso é mais ou menos uma conta matemática, assim, mais ou menos um parâmetro. São 300 mil 150 da ativa e 150 da inativa. Logo, se 4 pessoas são dependentes destes, forma-se então todo um percentual de 1.200.000 pessoas que são prejudicadas por essa lei. Então não é só lá. Lamentavelmente, aqui situações de progressões, de benefícios, e até vou mais longe. A correção da inflação não está sendo feita.
ao salário do funcionalismo público estadual aqui do Paraná. Infelizmente. Ele está numa moda muito grande essa questão de congelamento, porque eles não atacam o problema principal, né? Você vê, vamos pegar o orçamento brasileiro aqui, Marcos. Dos 100% que o Brasil arrecada, 45,2% vai para a dívida pública, que é os juros altos de banco, você tem o rentismo, e aí você acaba pagando 45% do nosso recurso brasileiro vai para a dívida de banco, 38% vai para a Previdência. Desses 38%, 60% vai para a aposentadoria de juiz, desembargador e, principalmente, políticos aposentados. Tem governador aqui que recebe R$78 mil de aposentadoria, ex-governador. É um absurdo, R$78 mil. E aí 60% aí eles querem reformar a Previdência, tirar de quem não tem. Entendeu? E continuar com os privilégios já garantidos para juízes, desembargadores e políticos. Principalmente os políticos, né? Porque juiz e desembargador ainda trabalha pelo povo, né? Agora, político se aposentar, porque política não é profissão. Política não pode ser profissão. Política é um Estado. Você é político, você está político, aliás. Você não é político. Não pode ser considerado uma profissão. E sobre o congelamento, nós vamos ter ano que vem, eu não sei como a UEPG vai se sustentar com essa PEC do teto que foi aprovada, que corrige os gastos pela inflação. Ela chega a corrigir os gastos pela inflação em cenário nacional. Mas tudo que a gente compra, como eu já falei, é em dólar. Quando a nossa moeda desvaloriza, o dólar aumenta. Se a gente vai comprar carne do Uruguai, a gente paga em dólar, não paga em real. Se a gente vai comprar trigo da Argentina, paga em dólar, não paga em real. Então, se o dólar tem uma elevação, a gente fica desassistido, porque não tem recurso. Ele está perdendo, sempre está perdendo exatamente. Valores, perdendo valores monetários, perdendo situações onde todos esses valores que agregam impostos, que aqui o nosso pessoal paga caro, e acaba pagando a conta. Exatamente. A verdade é essa, quem paga a conta é o que mais necessita. Aí você tem os 45, você tem da dívida pública, que tem que abaixar os juros e não abaixam, você tem os 38 da Previdência, e aí o resto é para pagar o resto. Para pagar a polícia, para pagar o exército, para pagar os professores, para bancar a universidade. E tudo isso aí vai, agora que está congelado, a tecnologia da UEPG, os computadores, os tablets que eles usam, que os professores pegam, toda a tecnologia é paga em dólar também, é tudo importado. Quero ver como é que a UEPG vai sustentar no ano que vem, todas as universidades, aliás. Né? Não existe uma programação, nosso país está virando um caos. Essa é talvez a pior crise que a gente já tenha vivido na história, porque um homem megalomaníaco está vivendo um surto de presidente da República, achando que é presidente da República. Que foi colocado lá, né, você sabe por quem. Veja, a questão é assim, naquele momento em que houve aquele impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil precisava de mudanças. Lamentavelmente, ao meu ver, essa é a minha opinião. Claro, não. Ele exigia, se era um momento crítico, crucial, que houvesse aquela mudança ali. Agora, lamentavelmente, infelizmente, houve essa pessoa que vem e assume e que causa todo um transtorno, também tanto equivalente quanto entre dizer que a nossa ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, eram pessoas que não eram do bem. E isto não sou eu, é o povo disso. São as pessoas que foram para... O Lula deu a Caixa Econômica para Eduardo Cunha. Exatamente, são as pessoas que têm isso como realidade. Agora, dizer que estes todos, ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma e o atual presidente, não falam em Deus. Eles não têm Deus no coração para estarem tomando todas as atitudes. E, infelizmente, o nosso Congresso Nacional parece que está vivendo numa bolha também. Assim, estão todos eles inertes, alheios a toda essa problemática que o Brasil está vivendo. Guerra no Rio de Janeiro, os estados tendo os seus problemas com seus funcionários públicos estaduais, com a sua saúde, com a sua educação, com a sua segurança. Todos, sem exceção. Há alguns em maior proporção, outros em menos. Aí, cadê a solução? Infelizmente, no Brasil a gente não enxerga um futuro próspero se não mudar toda a estrutura que está ali. Você vê, por exemplo, essa história de presidencialismo de coalizão, né, que é o fato do presidente ter que governar junto com o Congresso. Daí,
o deputado federal chega no presidente, isso é realidade, eu não estou inventando nada disso. Todo mundo sabe que é assim, sai reportagem todo dia. O deputado federal chega no gabinete do presidente e fala assim, ó, se você não me der influência, se você não me der cargo, o seu projeto aqui, presidente, não vai passar. Aí o presidente não consegue governar, fica refém do deputado, o deputado quer se aproveitar, porque lá está cheio de aproveitador, né? Não todo mundo, não estou generalizando, porque tem ainda uma parte que se salva, com certeza. tem uma parte que se salva, mas a maioria, pelo que a gente está vendo aí, é só troca de favor com o presidente e com o Congresso. Sai todo dia isso na revista. Todo dia, nas revistas, nos meios de mídia. Então é uma vergonha, sabe? O sistema não funciona. O sistema é feito, parece que é feito para a corrupção sobreviver dentro dele. É lamentável. Everton, você está aí com a matéria? Não chegou ainda. Tá bom. Eu já anunciei aqui que vai vir essa matéria da última hora aí. Vamos aguardar. É exclusiva. Bem, deixa eu dar continuidade aqui. A gente estava falando aqui sobre a situação que envolve essas crises que existem no Brasil e na visão de todos. Eu acho que não tem nenhuma pessoa sequer que não concorde com o que estamos falando aqui. Com certeza. E deixa eu só ajeitar aqui, a gente falou sobre o impeachment da presidente, a gente falou sobre a atual situação, e agora, nesse último dia 15 aí, houve movimentação, houve toda uma movimentação aí, lá em Brasília, sobre essas questões que envolvem aí alguns intervencionistas que pedem aí uma intervenção militar. Acho que tem até uma imagem que eu estava vendo aí, Everton, acho que é aquela nova que você mostrou, vamos mostrar para o pessoal aí, mais um pouco do que foi isso, Marcos, veja. Existiria intervenção, porque as Forças Armadas, elas só estão esperando isto, elas só estão esperando o povo sair na rua, porque a intervenção é do povo, por isso que é intervenção cívico-militar. Cívico é igual a povo em quantidade. Militar, ele executa. O militar é uma fração do povo. Ele é povo. Eu sou povo. Eu, quando estava na ativa, eu era povo. Eu lutei por vocês. Eu estive no Araguaia por 2 vezes. Teve uma que eu levei 4 meses. Passei Natal, Ano Novo, Carnaval, longe da família, sem ter contato, nem sabiam que eu estava vivo. Correndo perigo de malária, como aconteceu. Sorte que Deus me protegeu, não peguei nenhuma doença. Guerrilha do Araguaia. Então, o povo tem que comparecer, não importa se seja domingo, não importa que seja feriado, que escolha qualquer dia. Então aqui representando, eu acredito que 80% do povo brasileiro. Então, parabéns para vocês. Eu queria uma salva de palmas para vocês, tá? Para todos os brasileiros que estão hoje na rua defendendo o povo brasileiro. Acredito no povo brasileiro e parabéns a todos os brasileiros que estão nesse movimento, a Rede Brasil através do UT, João Guerreiro, o Renato aqui de Brasília e eu, Sargento Roseno, junto com todos os senhores. Bem, só para o pessoal que está acompanhando o Alerta Total entender, quem falou ali primeiro era um coronel da reserva do Exército Brasileiro, aquele senhor que estava ali de boné de branco. O segundo momento da imagem, aquele que fala depois, é um dos organizadores do movimento. E o terceiro momento é um sargento da ativa, o sargento Roseno, que está prestando o trabalho dele em Brasília. Foi o que falou por último. Isso aconteceu lá em Brasília, agora no último dia 15, e esse movimento também aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas capitais aí de todo o Brasil. O que eu queria dizer para o telespectador é que essa questão de intervenção militar é muito complexa. Para que isso exista, tem que ser um movimento assim, meio um clamor público no geral. Isso tem que existir em todas as cidades. A nação inteira do Brasil tem que chegar num comum acordo, numa perfeita organização. Isso aqui é só a título de informação. E ir para as ruas, sim. Aí sim, nesse momento, é que haveria uma ação mais contundente para que o pessoal possa se manifestar. Não é assim? De outra forma, fragmentadas, como está acontecendo, não vai se chegar a lugar algum. Não é isso? Então, ela é uma ação que é complexa.
através da Constituição nossa e tal, mas tem cláusulas ali que dão amparo, o seu povo ir para as ruas, se houver um clamor público, tem toda uma situação. Seria mais ou menos isso. O povo quer uma solução. Eu entendo. O povo tá chateado com tudo que está acontecendo. Essa questão da corrupção é um câncer, né, dentro do país. Realmente dá para se entender. E, com certeza, na democracia você tem a liberdade de expressar sua opinião. Se você é a favor da intervenção militar, você tem total Com certeza. legitimidade para ir em frente ao Palácio do Planalto, protestar, pedir. O pessoal do Exército, os coronéis, os generais também têm toda a legitimidade para pedir, porque realmente quando aconteceu, o Brasil estava vivendo num momento de crise e os militares não dá para tirar o mérito do governo militar, de ter criado a Itaipu, essas rodovias, as ferrovias que estão aí, são tudo fruto do governo militar. Não adianta a gente querer tirar o mérito. Mas eu ainda acredito, né, na minha opinião, que também na democracia, que ainda dá para se resolver o problema democraticamente. Aí eu ainda acho que dá, sabe? Não perdi as minhas esperanças ainda no Brasil. O que a gente tenta trazer aí para o Alerta Total é exatamente isso. Uma pessoa, inclusive, com formação acadêmica, estudante de Direito também. Sou acadêmico de Direito. Exatamente. Também um empresário aqui, parece que também tem uma empresa. Isso, eu tenho uma empresa de construção civil. Como a gente já vinha conversando antes do programa, as dificuldades de empreender no Brasil são imensas, principalmente quando você é um jovem. Existe hoje, saindo da escola pública ou das escolas particulares, saindo um monte de jovem com muita ideia, mas não tem os recursos financeiros para aplicar essas ideias. E eu não falo de ideias de um comércio, de loja de bebida, eu falo de startup, de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia. Você vê, o Steve Jobs, o dono da Microsoft, todos eles iniciaram suas empresas muito jovens, com financiamento governamental, com ajuda de financiamentos, recursos governamentais, programas governamentais. Porque de cada 10, se 9 derem errado e 1 virar uma Microsoft da vida, você não perdeu nada. O governo mais ganhou do que perdeu. E aqui no Brasil acontece ao contrário. Quem é que tem recurso? A JBS tem recurso. As grandes empresas que fazem lobby têm recurso, enquanto os pequenos, que têm um monte de ideia para desenvolver o país, continuam sem recurso. E aí você não desenvolve o país porque você não acredita na juventude. E esse é um debate que a gente tem tido em todo lugar que a gente vai. O governo precisa acreditar mais na juventude para superar essa crise. É uma opção, é um caminho. Tem que existir uma solução diante de um cenário tão crítico, caótico como o Brasil se encontra. Eu queria só... Pode voltar para mim um pouquinho, por favor. E o curso de bacharel em teologia? Vamos chegar nesse assunto para falar aqui um pouquinho disso. Parece que fez esse estudo. Daí eu fui criado em uma família cristã, protestante, então sempre tive esse ideal de levar para frente isso, né? Mas acontece que eu encontrei na política um modo de abranger mais pessoas do que dentro da igreja. Porque, às vezes, dentro da igreja, você só consegue alcançar aquele grupo, sabe? Só aquele grupo que está ali na sua frente. Na política, você, como coordenador de jovens, por exemplo, eu consigo levar o bem ao próximo muito mais longe. Eu abranjo mais. Acho que eu não queria ficar muito limitado dentro das 4 paredes congregacionais, servindo uma placa de igreja e tendo que carregar aquilo. Eu queria abranger mais pessoas de todas as religiões, tanto evangélicos, protestantes, católicos, espíritas. Eu acho que todos esses são convidados ao reino de Deus. Então, eu acabei não levando isso à frente para não ficar preso e acabei indo para a política, porque na política eu acredito que a política é o maior instrumento de caridade que hoje nós temos no Brasil. Muito bem. Deixa eu só deixar uma palavrinha final, a gente está chegando nos minutinhos finais, quiser dar a tua palavrinha final. Eu agradeço a oportunidade, viu, Marcos Fernandes, de você me chamar no seu programa. Foi um tempo produtivo, acho que a gente bateu um papo legal, né? E falar a todos os brasileiros e pontagrossenses, mas principalmente a toda a nação brasileira, que não desista. Existem pessoas do bem, existem pessoas que têm projetos. E quero também salientar aos nossos deputados da cidade que assinem a CPI do Quadro Negro. Quem não deve, não teme. Então, que assinem a CPI do Quadro Negro. Que seja investigado
os desvios dos investimentos de educação. Com certeza. É por aí o caminho. Eu quero agradecer, mandar um abraço aí para o Marcos aqui, que teve no Alerta Total. Com certeza a gente convida novamente para que venha ao programa. Um abraço, então, obrigado, Marcos, ao Leurida, Castorno, Automecânica Gibilu, Canei Guerra, Bossac Materiais de Construção, Primotos, Cássio Automóveis. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até segunda-feira. Obrigado, Marcos.